Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta terça-feira. Vamos bater um papo aqui sobre Botafogo e o segundo tema será quente, porque eu vou dar a minha opinião e eu tenho certeza que muitas pessoas não vão concordar, mas como eu não me omito de falar algumas coisas, eu vou deixar isso aqui bem claro no nosso conteúdo de agora. Mas eu quero abrir o nosso vídeo falando sobre Vitor Sá, um jogador que foi muito criticado na última temporada, até mesmo por diversas lesões, um jogador que fez ano passado 28 jogos, nesse ano já tem 41 partidas com a camisa do Botafogo, 7 gols e 6 assistências. Se você pega os números do Vitor Sá, são muito consistentes, além de que é um jogador que é muito importante na marcação, um cara que volta para fechar a linha de 4. Um jogador que ano passado recebia muitas críticas, teve uma lesão muito chata nas costas, ficou um tempo afastado, mas nesse ano o Vitor Sá tem sido uma das peças importantes nesta liderança do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Virou um jogador muito consistente. Se você pega apenas os números frios, né? Número frio, Vitor Sá tem 41 jogos, 7 gols e 6 assistências. São, ao todo, 13 participações em gols, fora aquilo que ele tem ali em relação à situação defensiva. Colocando aqui, bem claro, apenas os números frios, né? Não estou colocando participação com pré-assistências, jogadas criadas por ele, pelo jogador tal, que pode ter gerado um pênalti. Aquilo que eu falei mais cedo em relação ao Segovinha. Mas, a respeito do Vitor Sá, os números do nosso jogador, eles são tão consistentes, por exemplo, do que o do Dudu. Grande estrela do Palmeiras, que teve uma lesão seríssima, vai ficar fora da temporada. Ele, no caso, o Dudu, tem 42 jogos no ano, 3 gols e 7 assistências. São 10 participações em gols. Só no Campeonato Brasileiro, se a gente pegar aqui como comparação, o Dudu tem 14 jogos, 3 gols e 3 assistências. Então isso quer mostrar que o Vitor Sá, de um jogador que era muito criticado pelo torcedor, de um jogador que ele recebia muitas críticas, passou a ser uma das peças mais importantes do time do técnico Bruno Lage, como era anteriormente de Cláudio Caçapa e também do Luiz Castro. Isso é bom para o Botafogo, é aquilo que eu falo. A gente não pode execrar nenhum jogador por 10 partidas ruins. Você tem as questões a respeito de adaptação, idade e etc, né? São vários casos de jogadores que eram criticados, até mesmo por mim, que hoje são peças importantes. Por exemplo, o Luiz Henrique virou uma peça importantíssima dentro do nosso time, de um jogador que eu, particularmente, já deixava ali descartado. Eu achava que o Luiz Henrique não fosse render nessa temporada, mas virou um jogador importantíssimo. E claro que vai tomar decisões erradas, vai demorar dar um passe quando pode dar um passe, vai partir para jogada individual e assim vai. Mas cresceu muito, como o Vitor Sá. Espero que outros jogadores que também estejam em momentos ruins, daqui a pouco eles voltem a jogar bola. Porque o Vitor Sá é um exemplo de um atleta que ano passado, quando não estava bem a respeito das questões ofensivas, ajudava muito nas questões defensivas. Era uma peça importantíssima. Mas nesse ano tá ali fazendo uma temporada muito boa. É uma das peças importantes dessa engrenagem do Botafogo na luta pelo tricampeonato brasileiro. Mas comentem aqui como que vocês estão avaliando a atual temporada do Vitor Sá. Falem aqui embaixo. Também aproveitem e deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp, porque o canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Amigos, desde domingo, sábado, né, mais precisamente, eu tenho lido de muitos torcedores nos comentários, li isso na live, li isso também em diversos meios, né, que a gente tem aqui de comunicação com vocês, de que o mais certo seria ter mantido o Caçapa. Não teria ali tido nenhum problema, o Caçapa iria fazer o Botafogo se manter bem no Campeonato Brasileiro. Olha, o grande X da questão é que poderia sim, de repente o Caçapa não iria mexer na estrutura, iria manter o time ali jogando com 2 pontas agudos, não iria fazer nada demais. Poderia sim, mas ao mesmo tempo é um achismo. Ao mesmo tempo a gente não tem como cravar. E outra coisa, como você torcedor, como eu torcedor, e eu aqui no canal, né, falando com vocês, nós iríamos lidar
se o Botafogo perdesse 3 partidas com o Cláudio Caçapa? Se o Cláudio Caçapa perdesse 2 jogos, como perdeu agora, fosse eliminado de uma Copa Sul-Americana, perdesse 2 jogos no Campeonato Brasileiro, o Botafogo tivesse um momento de oscilação, como está tendo, poderia ter com o Cláudio Caçapa, como poderia ter com o Luiz Castro. A gente sabe dos erros que o Bruno Lage tem cometido, principalmente nas últimas partidas, que ele errou bastante, tanto na escalação e também nas alterações muito no jogo ali contra o Defensa, na partida contra o Flamengo, mais a respeito da situação da escalação inicial do lado direito. Mas se o Caçapa tivesse cometendo esses erros, eu tenho certeza que vocês estariam questionando o John Textor dele não ter tido nenhum tipo de ousadia, porque se a gente pega os comentários lá atrás, quando o Bruno Lage foi contratado, você teve ali praticamente 100% da aprovação dos torcedores botafoguenses. Por isso que eu falo, hoje é muito fácil você olhar para trás e falar, eu teria feito isso, mas sendo que você mesmo aprovou a contratação do Bruno Lage. Falar sobre algo que momentaneamente não está dando certo é muito mais fácil do que você falar sobre algo que lá atrás era para tirar onda com os rivais. Trouxemos um técnico da Premier League. Todo mundo aprovou. Todo mundo aplaudiu. Eu aplaudi. Muitos aqui que estão assistindo o vídeo aplaudiram. Mas só que tem que o Bruno Lage errou. E a partir do momento que ele errou, você tem um fantasma atrás, que é o Caçapa com 4 jogos e 4 vitórias e uma figura muito carismática. Um cara que, do meu ponto de vista, seria fantástico. Pode ser um técnico fantástico. Cara que, muito, muito bacana, o Cláudio Caçapa. Mas você, hoje, usar essa narrativa de que o Textor tinha que ter mantido porque trouxe o Bruno Lage, não sei o que. É muito fácil falar isso agora. Lá atrás, você com a caneta, tendo ali a possibilidade de trazer o Bruno Lage, um técnico consolidado, ou manter um interino, que poderia ser encarado como interino por boa parte dos torcedores, isso principalmente no revés, você iria escolher o Bruno Lage. A maioria iria fazer isso. Só que tem que, repito, é muito mais fácil hoje você cornetar algo que a caneta não estava na sua mão. Hoje é muito mais fácil você criticar isso, sendo que, repito, 95% dos torcedores fariam a mesma coisa que o John Textor fez. Hoje o Bruno Lage é o nosso técnico, pelo menos até dezembro. O Cláudio Caçapa é o comandante do Molenbeek, está empregado no Molenbeek, tem uma temporada belga pela frente. No futuro próximo, quem sabe, daqui a alguns anos, pode voltar para o Botafogo, mas bem preparado, um cara com uma comissão técnica já estruturada, vai ter muitas dificuldades na temporada belga com a equipe do Molenbeek, já tomou até de 7, mas tem tido ali um trabalho bem interessante lá de reconstrução do time na primeira divisão daquele país. E o Bruno Lage é o nosso treinador e a gente tem que apoiá-lo. Gostando ou não do Bruno Lage, gostando ou não das ações dele, gostando do que ele fala, não gostando do que ele fala. Mas nesse momento, quem tem mais a perder, e eu venho falando sobre isso, com qualquer tipo de crise, qualquer tipo de briga entre as partes, somos nós. Quem ama a Estrela Solitária, somos nós. Quem quer ver o título brasileiro mais do que qualquer coisa, somos nós. Então, o detalhe é o seguinte, Caçapa está marcado esta campanha, mas a atitude do John Textor em contratar o técnico português foi aprovada por todos. Agora é muito mais fácil, com resultados negativos, você criticar a escolha do John Textor. Porque não manteve o Caçapa. Não manteve o Caçapa porque se o Caçapa perdesse 2 ou 3 partidas, muitos torcedores iriam falar: John Textor não teve ambição. John Textor deixou um técnico tampão para economizar. Seria muito mais fácil você usar essa narrativa. Eu tenho certeza que seria, se a gente tivesse perdido 2 jogos e uma eliminação, como a gente perdeu pro Flamengo, agora você estaria falando isso. O John Textor não quis gastar, tá pensando só no Lyon, deixou o interino aí, ó. A gente tá se ferrando com o interino. Seria muito mais... Com certeza essa seria a narrativa, mas esta é a minha opinião. Eu quero saber de vocês. Agora é apoiar o Bruno Lage. Internamente, que os seus pares, Mazuco, Alessandro Brito, os jogadores, todos sentem com ele quando eles voltarem dos treinamentos, para tentarem, olha, vamos fazer o nosso Botafogo jogar da maneira que a gente jogava. 2 pontas agudos, vamos tentar fazer o time proteger mais aqui a defesa, em alguns jogos jogar com a linha mais baixa e contra-atacar, a gente está acostumado a sofrer, vamos tentar fazer isso. Pelo menos eu vejo assim, só que tem que não dá pra gente falar de algo hoje, criticar algo que todos aprovaram há 2 meses. Pelo menos é assim que eu enxergo. Tamo juntos, fogo neles.
Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Lá pelas 8 estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra. Valeu e fui.